Isaías, capítulo 6. Os nossos visitantes, quem está nos visitando hoje, seja bem-vindo. Fique à vontade. Os irmãos que estão talvez nos ouvindo pelas redes sociais, nos assistindo aí pelo YouTube, né, ou pelas rádios, que o Senhor te abençoe e possa abrir o seu entendimento. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Os irmãos encontraram? Vamos ler? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou por mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça ou com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Agora aproveita que você está com a sua Bíblia aberta, abra lá no Evangelho de João. Abra lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 41, um único versículo. Isaías disse isso, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Amém? O versículo 40, só para ficar fácil o entendimento, diz: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que está a tua palavra, santa, perfeita, que nos cura, que nos lava, que o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la ao nosso coração. Que toda rebeldia, que toda retaliação, nós repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que vá embora. Amém. Os irmãos podem sentar. Isaías capítulo 6. Um dos textos que, para quem tem um pouco de intimidade com a Bíblia, conhece Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. E os serafins cantavam uns para os outros, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E naquele momento Isaías, ele se deparou com a sua realidade. Ai de mim, porque eu vi o Senhor, porque eu vi o Rei. E eu sou um homem de lábios impuros, de lábios sujos, e moro e vivo, e fui criado, e pertenço a uma nação de um povo de lábios impuros. Mas eu vi a glória do Senhor. Quando você pega o livro de Isaías, e você vê os primeiros capítulos, desde o primeiro capítulo, desde o capítulo 1, Isaías está profetizando contra os povos. Ele está dizendo para os povos se arrependerem, que os povos estão em pecado. Depois Isaías, ele vem e ele fala do monte do Senhor.
Ele fala da ira do Senhor. No capítulo 5, ele começa a profetizar contra Judá e Jerusalém. E Jeremias, Isaías, ele parece assim um guerreiro. Ele parece um Rambo. Ele está acusando e mostrando e atirando contra o pecado. E atirando contra o pecado. E apontando o pecado das nações, e apontando o pecado dos povos, e apontando o pecado de Jerusalém, e apontando o pecado de Judá, e ele profetiza, e ele profetiza, e ele profetiza, e ele vai falando assim: ai de Judá, ai de Jerusalém, ai da nação pecadora, ai desse povo, ai desses povos. E quando chega no capítulo 6, Isaías vê a glória do Senhor. E quando ele vê o Senhor sentado num trono, em um tempo de crise, no ano em que morreu o rei Uzias, que era um rei querido, que era um rei bom, que certamente talvez era até um parente de Isaías, que era um rei que era um dos reis considerados mais justos, apesar de ter dado uma pernada, deu um erro lá, ofereceu o que não devia oferecer e morreu de lepra, mas era um rei justo. Depois o filho dele teve que governar no lugar dele. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, num tempo de crise, foi num dia de crise, aí Isaías viu o Senhor. E no dia que ele viu o Senhor, naquele momento em que ele profetizava contra as nações, que ele profetizava contra os povos, que ele profetizava contra Jerusalém, contra Judá, aí ele disse assim: ai de mim. Aí caiu a ficha. Aí ele viu que o erro não estava só nas pessoas, que o erro não estava só nos povos, mas que ele pertencia àquela geração, e ele estava com um sério problema. Ele estava com um sério problema, porque ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele vê o seu pecado. Quando ele vê o Senhor, ele vê o quanto ele é pecador. E nós não somos um dedinho de Isaías. Porque Isaías, você pega o livro de Isaías, são 66 capítulos, você lê o livro de Isaías. Vários estudiosos chamam o livro de Isaías como o quinto evangelho. Ele traz tantas características, ele traz tantas premissas sobre o Cristo, sobre o Messias, ele traz tantas profecias exatas sobre como seria Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos dá a entender, parece que Isaías andava com Jesus. E é por isso que é chamado o seu livro de o quinto evangelho no Antigo Testamento. De tantas particularidades, de tanta intimidade que ele teve do Messias, de como ele viu o Messias. E o livro de Isaías, ele é escrito 700 anos antes de Cristo. E ele profetiza, nos capítulos 54, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É como se ele estivesse vendo Jesus atravessar Jerusalém com uma cruz para ser pendurado. E ele está pintando um quadro. E nós reputávamos ele como aflito. Nele não havia beleza, não havia formosura nenhuma. Nós tivemos ele como rejeitado de Deus. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele tem uma visão perfeita de Cristo. Quando João fala, o versículo que nós lemos no Evangelho de João 12:41, ele está falando que Isaías, quando ele olha para o trono, ele vê Jesus no trono. Ele viu a glória de Jesus. Ele viu o Messias assentado no trono, como se fosse aquela visão de Apocalipse, onde os anjos estão cantando, estão declarando: Santo, Santo e Santo és o Senhor. É por isso que João declara para nós, ele viu e ele escreveu e ele falou da glória de Jesus. E ele, quando nós estudamos o final, o desfecho da história de Isaías, é bem provável que ele foi cerrado ao meio por Manassés, por um rei chamado Manassés, segundo o livro de Hebreus. Foi cerrado ao meio. Um homem que foi conselheiro de 6 reis, um homem que viu o Messias, um homem que, através das suas profecias, mostrou para aquela nação o castigo vindouro que cairia sobre o Messias. Ele é cerrado ao meio. Ele é cerrado ao meio. Mas o que nós vamos falar hoje?
que nós vamos falar hoje? Uma visão de Cristo. Quem é Jesus para você? Você já viu Jesus? Você já viu? Jesus já se revelou para você? Nós vivemos em tempos tão estranhos, que hoje nós vivemos, irmãos, em meio a uma geração, nós vivemos em meio a uma geração de crentes que muitas das vezes têm medo de macumba. Que às vezes tem medo, né, de mandingas, de simpatias, de crentes que às vezes têm medo do mundo espiritual. E o mundo espiritual realmente não é brincadeira, não. De forma nenhuma que eu quero transmitir essa ideia. Mas nós vivemos uma geração de crentes que ainda não viram o senhorio de Jesus. Que não viram o senhorio de Jesus. Eu conheci um rapaz, né? Ele tinha aquelas pulseirinhas, ganhou num terreiro de macumba, aquelas pulseirinhas, de amarrar na canelinha ou no braço, e ele foi e amarrou aquele negócio. E no dia que ele colocou aquilo, né, a pessoa que colocou falou assim: agora você não pode tirar isso mais nunca. Só pode sair por conta própria, se arrebentar. Se você tirar esse trem aí, vai acontecer uma coisa ruim com você. Vai acontecer uma coisa ruim com você. E ele veio para a igreja, e ele conheceu Jesus. E ele aceitou Jesus. E as pessoas viram aquilo. E as pessoas falaram para ele: você tem que tirar esse troço. Você tem que tirar esse troço. Né? Convém você tirar esse trem aí. Né? Esses patuazinhos aí. Convém você tirar isso. Aí ele virou e falou assim: não posso tirar. Por que não? Porque se eu tirar vai acontecer uma coisa ruim. Deixa esse trem aqui, quando cair por si só, beleza, eu não coloco mais. Mas eu não posso tirar. Não, as coisas não funcionam assim, fulano. Você tem que tirar, está na hora de você tirar. Está na hora, você pode tirar. O que está em você é maior do que o que está no mundo. Não, eu não acredito. Não, calma lá. Jesus recebeu todo o poder, foi lhe dado nos céus e na terra. Nos céus e na terra, não é só nos céus não, na terra também. Vamos tirar esse negócio aí, vamos quebrar isso aí. Não, eu tenho medo. Não, eu tenho medo de acontecer uma coisa ruim. Não, nós vamos tirar, por nossa conta. Vamos orar e vamos tirar. E aí eles tiraram. E ele suando com medo, né? E quando cortou, ele pensou assim: agora vai dar um trovão, e vai aparecer uma coisa ruim para mim, e vai correr. E não aconteceu nada. E não aconteceu nada. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Nós vivemos uma geração de homens e mulheres que muitas vezes têm medo. Mas por que eles têm medo? Porque eles ainda não viram Cristo sentado num trono. Era um tempo de crise. O rei Uzias tinha morrido. As coisas não estavam tão bem assim. Mas Jesus, o rei, quando Isaías fala assim: eu vi o rei, e ele estava sentado num alto e sublime trono, é como se fossem águas tranquilas. O trono é sublime. Jesus não é pego de surpresa. As coisas estavam um reboliço aqui na terra. Jesus continuou sentado no trono, sublime, tranquilo, no controle. Quem é Jesus para você? Quem é Cristo? Você já viu Jesus? Quando nós vemos Jesus, quando nós olhamos nos olhos de Jesus, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada e nós não somos mais os mesmos. Nós não somos. Pedro, ele só vê Jesus como Deus depois da ressurreição. Lá no capítulo 21 de João, eles estão pescando. Eles pegam as suas redes novamente e voltam para a profissão. Jesus tinha sido crucificado. E eles pescam a noite toda e não pegam nada. E Jesus chega na praia, mas eles não conhecem Jesus. Eles não veem que é Jesus. Os seus braços estão doendo. A noite foi uma noite frustrante. Está dando tudo errado. Tudo está dando errado. E Jesus chega para eles e fala assim: não, lança a rede aí de novo aí. Lança aí. E eles lançam, não, na sua palavra nós vamos. E eles lançam a rede. E quando eles lançam a rede, Deus
Jesus dá uma ordem sobre a criação e todos os peixes da região vêm e pulam na rede de Pedro. E as redes começam ali, sabe? Elas vão enchendo, e eles jogam aqueles peixes dentro do barco. E Pedro, ele conhece, e agora ele vê que é Jesus, ele olha para Jesus, e sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz? Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando nós vemos Jesus, quando nós olhamos nos olhos de Jesus, quando nós vemos Jesus como Deus na nossa vida, quando nós vemos que Jesus está no controle da nossa vida e que todas as coisas estão debaixo da ordem da sua voz, que o mar obedece à sua voz, que a criação não está presa a Ele, que os eventos não estão presos, não estão presos, tudo está debaixo dos teus pés, Ele caminha sobre as águas como se o mar fosse um mármore, como se fosse um piso batido. E Pedro olha para Jesus e vê Ele como Deus. E Pedro vê o quanto Ele é pecador. Mas vê que Ele está no controle. Vê que Ele é santo, mas vê que Ele é soberano. Isaías olha para Deus, depois de profetizar contra as nações, e fala, ai de você, ai de Jerusalém. E quando ele vê o trono, e a Shekinah de Deus, e a glória de Deus está enchendo o templo, e os murais, e as portas, e os umbrais do templo estão rachando por causa da glória de Deus. Ele diz assim, ai de mim, que sou um homem pecador, que sou um homem de lábios impuros. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Qual a visão que você tem de Cristo? Homens e mulheres estão andando perturbados, com medo do futuro, ansiosos com o futuro, porque uma cultura quer invadir os templos, uma cultura quer invadir os nossos lares. Eu não vou aqui fazer comentários através da forma, né? A forma como foi feito. Não, isso eu não vou fazer não, né? Mas aquele caso do André Valadão. Quem acompanhou e quem está ciente aí? No mês do orgulho, né? Pediram a prisão do André Valadão. Por que pediram a prisão do André Valadão? Para servir de exemplo. Para servir de exemplo. Ele não foi preso ainda não. Talvez nem seja, mas já pediram a prisão dele. Um pastor foi multado, respondeu um processo criminal, né? Porque ele simplesmente pregou a Bíblia e ele falou contra o orgulho, que os orgulhosos serão abatidos, né? Que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele foi multado em R$40 mil. R$40 mil. A cultura quer invadir as portas do templo e quer ditar para nós o que é pecado, o que não é. Um juiz federal declarou numa sentença que isso, aquilo, aquilo outro não é pecado. Uai, agora são os juízes que declaram o que é pecado e o que não é pecado? Eu achei que era Deus. Eu achei que o Criador, aquele que transcende a criação, aquele que sustenta o universo com a sua mão, declarava o que é certo e o que é errado. E agora são os juízes que vão declarar. E isso tem gerado uma ansiedade tremenda em muitas pessoas. Isso tem gerado uma ansiedade tremenda. E você sabe o que Jesus está fazendo? Jesus continua sentado num alto e sublime trono. Jesus continua sublime, tranquilo. As coisas não saíram fora do seu controle. Tudo está perfeitamente no comando da sua voz. A história está escrita na palma das tuas mãos. Tudo está perfeitamente como Ele disse que estaria. Os irmãos estão me entendendo? Amém? O Senhor, qual é a visão que você tem de Jesus para a sua vida? Como você já viu Jesus no seu coração? Uma coisa é eu dizer para você assim, Deus é bom, e você concordar comigo, realmente Deus é bom. Outra coisa é você ver a bondade de Deus na sua vida, você experimentá-la, você saber que ela é real, você mergulhá-la como um oceano, você se mergulhar nela e ir ao teu fundo e viver e experimentar essa bondade.
Uma coisa é um conhecimento teórico, outra é você mergulhar e conhecê-lo pessoalmente. E conhecê-lo e vê-lo face a face. E vê-lo falar. E quando nós falarmos assim, Jesus é rei, você realmente saber assim, realmente ele é rei. Realmente ele está no controle. Realmente ele é soberano. Mas só da boca para fora? Não! Dentro do coração. Uma verdade real na sua vida. Uma verdade real na sua vida. E isso tem gerado tanta ansiedade. Tanta ansiedade a algumas pessoas. Tanta ansiedade. Irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos. Sincero. Eu respeito a sua dor, respeito as suas dificuldades, respeito do fundo do meu coração. Respeito mesmo. Mas, se nós realmente amássemos a palavra de Deus, a ponto de nós abrirmos ela todos os dias, e lermos um capítulo, um salmo, e dobrássemos os nossos joelhos, e clamássemos ao Senhor, para que aplicasse aquilo que nós lemos ao nosso coração, 80%, 90% talvez, dos nossos problemas seriam exterminados pela glória e pelo conhecimento do Senhor. Sabe aqueles problemas de casamento? Sabe aqueles problemas de relacionamento? Seriam assim fulminados pelo conhecimento de Deus, pela graça de Deus, pelo fluir da palavra de Deus. 90% talvez dos tratamentos que nós fazemos de saúde. Por quê? Porque o Salmo diz assim, o Senhor enviou a sua palavra e ela os curou. Nós seríamos curados, tratados, aliviados pela palavra de Deus. Sinceridade. Talvez 80%, 90% dos nossos problemas. Sabe aquela brigaiada? Né? Sabe aquela disjunção lá? Sabe aqueles atritos lá? Seriam exterminados, seriam liquidados pelo amor à palavra de Deus. Pelo amor à palavra de Deus. Pelo cuidado com a palavra de Deus. Pelo zelo com a palavra de Deus. Se nós realmente amássemos a glória do Senhor e a tua palavra. Amém? E a tua palavra. Abra sua Bíblia aí. Em Lucas. Capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 8. Olha o que Pedro diz. Versículo 6, para ficar mais completo. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e se encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Você já viu a glória do Senhor? Você já viu Jesus como, irmãos, talvez metade, ou talvez mais da metade dos crentes não veem Jesus como rei, como Senhor. Muitos olham para Ele e querem ver apenas como Salvador, como apenas um resolvedor de problemas. Ele resolve problemas? Resolve problemas. Jesus resolve problemas. Mas Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ser Senhor da sua história. Ele quer se revelar a você sentado num trono de glória. As coisas não estão boas. Talvez a sua história, talvez o seu coração está abalado. Talvez hoje as coisas não estão como você queria que estivessem. Ele continua sentado num trono. E os anjos continuam declarando uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O mundo está pegando fogo. Estamos numa guerra ideológica.
O amor de muitos está se esfriando. A igreja tem se transformado num play center, num shopping. Você tem que oferecer serviços, como se nós fôssemos um banco. A igreja, ela veio a este mundo para pregar o evangelho e dizer ao pecador: se arrependa. Esta é a missão da igreja. Mas muitos se veem forçados a transformar os templos num play center, como se fosse um parquinho. Como se fosse um parquinho, porque tem que agradar. Nós te amamos, nós queremos te agradar, nós queremos almofadar os bancos para que fique confortável. Mas a mensagem do evangelho, ela tem que confrontar o seu coração. A mensagem do evangelho, ela tem que confrontar você, o arrependimento. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra o Senhor. Tiago fala isso para nós no capítulo 4. Quando ele fala de adultério, ele não está falando de adultério de homem e mulher, não. Ele está falando de adultério espiritual. As pessoas que querem seguir a Deus, mas querem confiar em outras coisas. Nossos jovens, eles não leem a Bíblia, eles querem ler horóscopo. O que nós vamos? Aonde nós vamos chegar? Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza a um arrependimento e um avivamento verdadeiro. Quando você fala Cruzeiro, quando você fala Clube Atlético Mineiro, quando você fala Cruzeiro, Corinthians, seu coração pulsa mais forte? Seu coração, talvez nem todos, nem todos, seu coração pulsa mais forte? É pecado você torcer para um time? Não, não é não. Mas sabe o que eu vejo? Irmão, sabe o que eu vejo? Quando você fala assim, Cruzeiro, Galo, e o coração dela bate mais forte de quando você fala assim, Jesus. De quando você fala assim, Jesus é soberano. E o coração dessa pessoa bate mais forte quando você fala o nome de uma empresa, quando você fala o nome de uma marca, quando você fala o nome de um time. Você está com um problema seríssimo. Jesus é soberano, Jesus é rei, o santo dos santos. Quando você chega no posto de gasolina, e você pede para colocar gasolina no seu carro, a gasolina, ela não se dissolve, a fórmula dela não se dissolve, ela não se quebra, porque Deus está sustentando os átomos desse planeta. Se Deus não sustentasse a fórmula da gasolina, se Deus não sustentasse a fórmula do aço, o aço não seria aço, o metal não seria metal. Deus sustenta os átomos deste universo. Se Ele não sustentasse, as coisas se desmantelariam na sua frente, desmanchariam. Mas Ele sustenta as fórmulas. Quando você senta na sua mesa para comer, João Calvino ele falava assim, quando nós sentamos à mesa para comer, nós temos que ter o sentimento como se o próprio Deus estivesse colocando comida no nosso prato. Como se o próprio Deus estivesse nos servindo. O que faz o seu coração bater mais forte? Ah não, mas isso é religiosidade, isso é fanatismo. Eu vejo as pessoas indo para os estádios, gritando, voltando roucas, voltando sem força. Mas quando nós falamos assim, é Jesus, vamos cantar para Jesus. Ele está sentado no trono, Ele está voltando, Ele vai voltar à sua igreja. Ele é as primícias da ressurreição, Ele é o primeiro que ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Todo nome se dobrará, sabe, ao seu nome. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aí as pessoas, sabe? Sim. O que é isso? De que ele está falando? Será que isso é de comer ou de passar no cabelo? O que está acontecendo? Qual é a sua maior paixão? O que faz o seu coração explodir de alegria? É só o dinheiro que recebe no início do mês?
A glória do Senhor, a presença do Espírito Santo. Qual é a visão que você tem de Jesus? Como você está vendo Jesus? Como você está vendo Jesus? A Trindade pergunta: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Somente uma visão clara, somente uma visão precisa, somente uma visão real de Jesus, somente uma visão certeira, pura de Jesus, te dá a força necessária, te dá a designação para você ir, te dá a determinação para você ir. Por que você não vai? Por que você não fala? Por que você não tem coragem? As pessoas estão falando de aborto, as pessoas estão falando de homossexualismo, as pessoas estão falando de dinheiro, que elas amam dinheiro, que elas querem publicidade, que elas querem entregar as suas vidas aos prazeres, ao sexo antes do casamento, ao adultério. Eles falam das mulheres dos outros, falam dos homens dos outros, e você não fala de Jesus. Por que você não fala de Jesus? Por que você não fala de Jesus? Por que você não fala de Jesus no grupo da sua família? Nós mandamos os vídeos lá. Você tem vergonha de Jesus? O que está acontecendo? Você tem vergonha de dar com sua Bíblia? O que está acontecendo? Você já viu Jesus sentado no trono? Por que os nossos jovens ficam colocando músicas do mundo? Eu já pedi eles, coloque uma música que engrandeça o nome de Jesus, que fale de Jesus, que mostre Jesus para o mundo, porque o mundo já está cheio de música, o mundo já está cheio de sensualidade. Mostre a glória de Deus para o mundo. Mostre a glória de Deus para o mundo. Quem é Jesus? Você já viu Jesus? Será que você viu Jesus? Será que você viu Jesus sentado no trono? O mundo está pegando fogo, as famílias estão se desmantelando, os casamentos estão quebrando, e Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele está no comando, Ele continua sendo Deus. A sua vida, comamos, 1 Coríntios 10, 31, comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Façamos tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O que te motiva? O que te motiva? É bom, tem coisas que são boas. Mas o que faz o seu coração pulsar mais forte? O que faz o seu coração ir além? Sabe por que as pessoas pecam? Sabe por que as pessoas estão dentro da igreja e elas pecam? E elas ouvem um sermão no domingo e na segunda-feira elas cometem o mesmo pecado de segunda passado? Porque Satanás promete para elas prazer. O pecado gera prazer. É por isso que elas pecam. O pecado gera prazer. Um dinheiro fácil gera prazer. O adultério gera prazer. A pornografia gera prazer. Ele faz uma promessa de prazer. E as pessoas se entregam a esse prazer. Porque elas não têm mais prazer no Senhor do que no prazer do pecado. Porque se elas estivessem olhando para Jesus e vendo Jesus sentado no trono, elas teriam reverência, elas teriam temor na sua vida. Elas teriam medo de Deus, elas fariam como Isaías: ai de mim, eu sou um homem pecador e estou morando no meio de um povo pecador. Eles olhariam para Jesus sentado no trono. Mas o Satanás oferece prazer. E aí, como ela não tem o prazer de Deus, da glória de Jesus, de olhar para Jesus multiplicando os peixes, e as redes quase rasgarem, e o barco quase afundar, e ele olhar para esse Jesus e falar assim: Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E se prostrar aos pés dele, o prazer do pecado, às vezes é maior do que a visão que a pessoa tem de Deus. E é por isso que ela se entrega continuamente ao pecado. Continuamente ao pecado. Continuamente ao pecado. Quem é Jesus na sua história? Você não se preocupa com aquele texto. Você nunca se preocupou com aquele texto assim: mas Senhor, em teu nome nós falamos línguas estranhas, e curamos enfermos, e fizemos isso, e papapá, e fizemos aquilo outro. E depois, no final da história, Jesus diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não... Você não se preocupa com isso, não?
Você nunca ficou preocupado com esse texto, não? Preocupado assim, será que a minha visão de Jesus está correta? Será que o Jesus que eu estou ouvindo realmente é o Jesus soberano? É o Jesus da palavra? Você nunca se preocupou com isso, não? Você já não perdeu uma noite de sono com essa preocupação, não? O Jesus da palavra. Porque eu já me preocupei com isso. Já me preocupei com isso. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. O acesso à presença de Deus. O acesso à presença de Deus. Vamos ler? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática as boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora, que vocês veem que o grande dia se aproxima. Jesus é o novo e vivo caminho. Não através de sangue de bodes ou de novilhas, através do seu próprio sangue, o qual ele rasgou o véu, não o véu de pano, que inclusive foi rasgado no dia da sua crucificação, mas o véu que fala da sua própria carne que foi rasgada. Aquele véu que se rasgou só simbolizava agora a entrada no Santo dos Santos. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Com ousadia. Mas não podemos entrar no Santo dos Santos sem santidade. Entremos com fé e com ousadia, mas não podemos entrar sem santidade. Os serafins que estão cantando diante do trono, eles mostram, eles nos ensinam reverência. Eles cobrem os pés, eles cobrem as mãos, eles cobrem os olhos. E eles cantam, eles declaram uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Sabe como que você serve o Senhor? Sabe como que você serve a Jesus? Sabe como que você serve a esse Deus que está sentado no trono? Com reverência. Você se veste com reverência, você pensa com reverência, você anda com reverência e você vem cultuar com reverência. O culto é quando nós nos ajuntamos para celebrar. Para nós, irmãos, nós não temos noção espiritual do que é o culto, uma ligação direta com os céus. Estamos cantando para Jesus. O camarada está assim, ó. Vamos cantar para Jesus. Vamos cantar o Senhor, vamos alegrar, vamos aplaudir o Senhor. Entremos com ousadia, com fé e com reverência. O que faz? Vai para um estádio, veja as pessoas gritar. Elas gritam, o coração quase que sai para a boca. É alegria, é euforia. Tony, isso é religião. Não, isso é paixão. Qual é a sua paixão por Jesus? Qual é o seu amor por Jesus? Quando você vai cantar para Jesus, como que você canta? Você está cantando para quem? Quando você vai ler a sua Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. Deus está falando com você. Deus está falando direto com você. Como que você lê a sua Bíblia? Qual a reverência que você lê a sua Bíblia?
Você vai orar em casa, você vai orar aqui na igreja. Qual a reverência, qual o temor, qual a sinceridade, a transparência que você faz as coisas. Jesus está sentado no trono, os anjos estão cantando. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? É por isso que nós temos uma geração com medo do mundo espiritual. É por isso que nós temos uma geração de crentes com medo de macumba, com medo de mal olhado, com medo de um monte de coisa. Porque não estão vendo Jesus no trono. Porque não viram Jesus no trono. Porque não viram Jesus andar sobre as águas. Porque não viram Jesus ressuscitar um menino. Porque não têm intimidade com a palavra de Deus. Porque não bebem da fonte da palavra de Deus. O prazer do mundo se torna maior do que o prazer da presença de Deus. E aí o pecado derrota a pessoa. Derrota a pessoa. E nós cantamos, sabe? Vamos mudar essa geração. Vamos mudar, irmãos, que isso se torne real. Que isso se torne real. Mas enquanto a palavra de Deus não reinar nos nossos corações, nas nossas casas, enquanto o reino de Deus não vier totalmente sobre nós, enquanto a vontade de Deus não for feita, assim na terra como nos céus, nas nossas vidas, nós não conseguimos mudar ninguém, nem nós mesmos nós somos mudados. Enquanto a palavra de Deus não vier com graça, com glória sobre você, uma fome, um desejo de conhecer a Deus, de ouvir Jesus falar assim no seu ouvido, através da sua palavra, reverência, zelo, o caminho está aberto, mas o caminho é santo, o caminho está aberto, mas ele é santo, reverência, temor, amém?